O Vitinho foi oferecido ao Corinthians, é um dos jogadores de beiradas de campo que estão sendo oferecidos, né, ao departamento de futebol do Corinthians. O Corinthians já tinha uma lista muito grande de jogadores de beirada de campo que estão sendo oferecidos, tá? Uma lista grande. Só que o número de jogadores oferecidos aumentou bastante, tá? Aumentou bastante depois do Corinthians soltar aquela nota oficial dizendo que não ia mais contratar o Biel e encerrava, né, as tratativas com as tratativas com o Sport de Portugal. Depois que o Corinthians ele divulgou, né, ele divulgou que não ia mais negociar com o Biel, muita gente, a maioria já sabia que o Corinthians queria um jogador de beirada. Mas começaram a oferecer mais, porque às vezes o cara vê, pô, não deu certo lá o Biel, pô, os caras iam oferecer 3,5. As notícias vazam, o mercado é assim. Pô, os caras ofereceram 3,5 lá, vamos ver, então pode pagar a gente aqui. E começa a oferecer um monte de jogador, tá? Tudo isso vai para duas pessoas. Sim, pode ir para outras também. Mas a maioria de jogadores oferecidos vai para Fabinho Soldado e para Dorival Júnior, tá? Fabinho Soldado e Dorival Júnior. Eles foram o Vitinho foi oferecido, não há uma negativa assim, pô, esse cara aí não dá, tal. Pelo contrário, ele é bem avaliado. Aqui, o Corinthians está, né, tá tentando fechar ou abrir uma negociação com um jogador mais jovem. Então, por isso que eu não vou dizer para vocês hoje que o Vitinho, né, pode jogar no Corinthians, tá? Que o Vitinho pode jogar no Coringão. Mas existe uma possibilidade, caso, né, o Corinthians não abra negociação com o atleta mais jovem, não encontre possibilidades, né, de acertar com o jogador mais jovem, o Vitinho passa a ser uma opção, que foi oferecido, está livre no mercado. Um jogador desse vai pedir luvas, né, porque sempre pede, infelizmente, né, tem isso, né, mas é um jogador que passa a ser avaliado no mercado. Cara, é um jogador que bate no gol, né? Enfim, acho que para reserva, e se fosse barato, eu até aceitaria. Como não tem negociação aberta, não tem como eu falar para vocês de salário, né? Para a gente fazer uma avaliação. Falar assim, gente, ó, o Vitinho foi oferecido. Então o Corinthians falou, ó, deixa que nós vamos avaliar aqui, qualquer coisa a gente dá um retorno. Então não dá para falar assim se eu contrataria ou não. Já me vem aí a rejeição pelo fato de ter mais de 30 anos, né? Tem 31 anos, jogador de beirada. Cara, mas se o Vitinho estiver veloz ainda, né, no auge da forma física ainda, cara, se fosse barato eu não rejeitaria não, porque, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa, né? Tô falando de um jogador, isso eu acho que não seria isso, mas um jogador abaixo de 1 milhão, né? O Vitinho, no caso aí, ganhando 700 pau, vai. Que já é caro, tá? Mas eu acho que a gente tem que entender que essa é a nossa realidade, né? Não tem muito também que a gente ficar sonhando com outros tipos de jogadores se, né, o Corinthians está sem grana. Se fosse um cara mais barato, não é o cara que chegaria para resolver, né? Eu acho que a minha avaliação do Vitinho tem que ser a mesma do Victor Sá. O Victor Sá é mais velho ainda, né? O Victor Sá é mais velho ainda. E, assim, eu prefiro o Vitinho do que o Victor Sá, tá? Acho o Vitinho ainda mais jogador do que o Victor Sá num contexto geral. Mas não traria nenhum dos dois, tá? Nenhum dos dois. Não traria. Então, assim, velho, a nossa realidade tá muito triste, né? Realidade é muito triste, entendeu? Então, assim, não tá, né, não tá legal, né? Os nomes que tem vazado, assim, a maioria não tem agradado muito, né?
torcedor corintiano. Mas eu acho que se for para apostar, né, no Vitinho, aí é melhor apostar no Kaique, né? Jogador das categorias de base do Corinthians, né? Jogador das categorias de base, né? Tem o Kaique, tem o Cauê. Mas, enfim, se fosse barato, eu aceitaria. Hoje dei uma olhada nos vídeos do Vitor Sá, ele parece ser bom. Pena que está com uma idade avançada já. É que assim, né, velho? Ó, se o cara tiver... Tem que ver o histórico do cara se teve lesão na carreira. Tem que ver. Questão física. Velocidade. Porque o Keno, com 33 anos, tá correndo pra caramba. Então, um tempo atrás ele tava voando o Keno. Era um bom jogador para segundo tempo. Entendeu? Então, a idade conta, pesa, mas não precisa ser tão decisivo assim. O problema é que o Corinthians tem um time já, né, que infelizmente já está com uma idade avançada, né? Só que também tem outra coisa, né, Beto? Cara, por vídeo todo mundo é bom, né? Quando você assiste os melhores momentos do vídeo, todo mundo é maravilhoso. Por exemplo, o Corozo. O Corozo tá atrás de todos esses na fila do Corinthians. Foi oferecido também por um intermediário brasileiro, né? O cara pega lá a autorização para negociar o Corozo. Pega com outro empresário, que é o empresário dele lá de fora. Aí o cara oferece aqui. O Corinthians meteu lá no fim da fila, entendeu? Que é um jogador que fez uma partida boa contra o Coringão, mas que não é um jogador que ajudaria, tá? Então eu não dá pra gente ficar apostando também no Corozo, né? Carlos Vinícius vem para o Brasil segunda-feira, sim ou não? Segunda-feira, quem foi que deu isso? Acho que foi o Belo, foi? Vem para o Brasil segunda-feira. Tá, deixa eu explicar. Ele desembarca no Brasil segunda-feira, não é nem em São Paulo. Depois ele vem para São Paulo. Mas ele vem para o Brasil porque ele tem família no Brasil. Ele não vem para assinar com o Corinthians, né, na segunda-feira. Tá? Aliás, ele pode acertar até antes da segunda-feira, viu? Essa aqui é a verdade. Essa aqui é a verdade. O que eu sei, né, de informação é que a proposta, né, o jogador foi oferecido com os valores, só que o Fabinho Soldado até agora não tomou uma decisão, nem ele, nem o Dorival, sobre o Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius, se fechar com o Corinthians, olha só, o negócio não está fechado. Aliás, a negociação está até parada, não é melhor não... Hoje está parada. Não houve mais um avanço da parte do Corinthians. O Carlos Vinícius quer muito o Corinthians. Quer muito o Corinthians. Cara, ele tá fechando as portas para vários clubes, ele quer o Corinthians. Tá? E é um moleque legal ainda, que não tá nem fazendo leilão. Por exemplo, os clubes brasileiros que o procuraram, ele não tá nem ouvindo. Não tá nem abrindo negociação. Até o Fabinho Soldado chegar e falar assim, ó, sim ou não, não quero, beleza, ele vai seguir a vida dele. Ele tem uma proposta da Arábia monstro, mas ele quer o Corinthians. E se fechar, deve fechar o Carlos Vinícius em 900 mil, com bonificações para chegar em 1.200.000, 1.300.000. Mas só se ele marcar gols, der assistências, eu acho justo, tá? Mas pode fechar, né? Eu não tinha passado o valor para vocês, eu falei que era abaixo de 1 milhão, mas é 900 mil. Hoje eu vou falar para vocês, tá? Então a gente está falando aí de um jogador, né, que poderia, né, ou pode jogar no Corinthians por 900 mil reais de início. Para ganhar mais vai depender do desempenho dele. Um jogador que tem uma passagem extensa pela Europa, né, jogou em vários clubes, né,
da Europa, tá? Vários clubes da Europa. E então, assim, ele chega segunda-feira, ele vem para o Brasil, mas a negociação ainda não avançou porque o Fabinho Soldado ainda não respondeu o staff do Carlos Vinícius, tá? Então o valor é R$ 900 mil por mês. Essa é uma informação nova, exclusiva. Ontem eu já falei que era abaixo de 1 milhão, tá? Mas eu não tinha passado o valor exato para vocês. Hoje eu já posso passar o valor com 900 milhões e mais gatilhos no contrato de gols marcados, né, de assistências dadas, aí o valor subiria. Mas não dá para tratar hoje a negociação como encaminhada, que o jogador está bem perto para jogar no Corinthians. Não dá para tratar assim, entendeu? Não dá para tratar assim. Então, 900 mil, tá? 900 mil reais é o valor que eu estou falando para vocês. Eu não estou falando que o Corinthians quer pagar 900 mil. Não estou falando. A informação que eu tenho para dar para vocês é essa. O jogador aceita receber 900 mil. É a proposta do jogador para o Corinthians. O Corinthians não quer, por enquanto o Corinthians não quer pagar os 900 mil. Porque se quisesse já estava fechado. Sem luvas. Contrato de 2 anos. Tá? Informação completa. Entendeu? 900 mil reais por mês, vamos lá. O Carlos Vinícius aceita jogar no Corinthians por 900 mil reais por mês, mais gatilhos, tá? Mais gatilhos. 900 mil reais, eu acho que tem que fechar. 30 anos, centroavante, experiência na Europa, tá? Isso ainda não foi levado, não chegou ainda ao Osmar Stable, não chegou isso ao financeiro, não chegou a lugar nenhum ainda, não chegou ao jurídico, ao financeiro, não chegou. Por quê? Porque o Fabinho não avançou com o staff do jogador. Simples assim. É esse o pé que está a negociação, porque tem gente que já acha que os caras já vão assinar, que está vindo para o Brasil para assinar. Ele vem para o Brasil porque ele tem parentes no Brasil. E ele está sem clube. Então ele tem que morar em algum lugar. Então ele vai ficar na casa dos parentes. E aí, acertando no Corinthians, ele fica no Corinthians. Se não acertar, ele vai acertar com outro clube brasileiro, ou vai para a Arábia, ou vai para o Las Palmas, que eu sei que ele tem uma proposta do Las Palmas. Corozo, já falei, né? Tá no fim da fila, foi oferecido e tá no fim da fila, não agrada muito. Cara, se fosse barato, eu aceitaria também o Corozo. Tá. Ele tem 29 anos já, o Corozo, viu? Não é nem um jovenzinho, não. Né? Não é nem um jovenzinho. Eu aceitaria. Tá? Eu não negaria, não. É um jogador que pode fazer a função de meia, fazer a função de ponta, já atua em 2 posições, poderia substituir o Garro, substituir o Memphis, substituir o Yuri, não para centroavante, mas jogaria o Memphis ali para centroavante. Cara, bom, tem hora que você tem que arriscar. Não dá para ficar só. Eu iria de Corozo, Carlos Vinícius e pronto, já era, vamos para cima. Tá? Mas está lá no fim da fila. Não agrada muito. Vamos ver, né? Quem sabe a fila